Olá, queridos colegas de educação, olá, sociedade friburguense. Então, chegamos em maio para a nossa segunda edição do podcast De Frente com a Verdade. E para esse mês muito especial, onde comemoramos o Dia das Mães, aniversário de Nova Friburgo, e especialmente o meu aniversário, 5.4, eu trouxe convidados que acrescentam em algo na minha vida. E o convidado de estreia é um amigo que nos reencontramos recentemente nas redes sociais e que a vida vai fazer futuramente trabalharmos juntos. E no final da entrevista eu vou dizer a vocês em primeira mão no que será esse projeto. Diogo Charanga, seja muito bem-vindo. Cristina, bom dia. Muito obrigado aí pela honra de poder estar participando com você, para a gente poder falar das vertentes mais importantes aí dos nossos trabalhos, educação, inclusão, esporte, lazer e tudo mais. Muito obrigado mesmo, estou muito feliz aqui de poder estar participando com você. Eu que agradeço o seu aceite, como de todos os que têm passado por essa bancada. Eu tenho tido o cuidado, Diogo, de escolher pessoas que têm algo a trazer para a sociedade, por isso o programa tem esse título De Frente com a Verdade, e nós vamos tratar de um tema que eu tenho estudado e tem me interessado bastante, que é o esporte. Então, para isso eu lhe pergunto, qual a sua verdade como profissional do esporte? Quem é o Diogo Charanga? Bom, eu sou Diogo Alves Soares, né? Tenho Charanga no meu nome hoje devido a um apelido colocado pelo pai de um grande amigo meu, né? Lá atrás, já tem mais de 30 anos esse apelido, né? E foi justamente praticando esporte, né? Foi fazendo futebol, a gente, acho que toda criança, né? Todo jovem hoje, né? Devido ao futebol ser o grande esporte do nosso país, então todo jovem com certeza vai sempre iniciar pelo futebol, tá? E comigo também não foi diferente. Eu comecei fazendo futebol e aí lá no futebol eu consegui esse apelido. Mas enfim, eu tenho 43 anos, sou nascido e criado aqui em Friburgo, sou professor de educação física, né? Tenho meus projetos, já trabalhei muito com projeto social, hoje faço um trabalho, né? Tenho uma escola de basquete lá no GPH, no Grupo de Promoção Humana do Cônego, entendeu? E lá a gente abrange mais de 70 jovens, né? Com basquete, e além disso também eu faço um trabalho, né? Na direção do esporte lá do GPH, que a gente também leva, além de basquete, inúmeras atividades para toda a comunidade, entendeu? Seja ela social ou não, mas a gente tem uma gama de atividade lá que a gente consegue tentar trazer, né, o jovem para praticar o esporte, que eu acho que esse é o meu legado. Eu tenho essa vontade, de trazer, né, a criança para participar, trazer o jovem para dentro do esporte, e nada melhor do que, né, a gente está sempre inovando e está sempre tentando crescer dentro dessa vertente aí. E engraçado que eu trabalho também numa área, que é a área da educação, que abrange crianças e jovens, mas a gente vê, Diogo, a educação hoje, principalmente na minha cidade, Nova Friburgo, um pouco adoecida, um pouco abandonada. Nós podemos dizer que o esporte pode ser usado como uma ferramenta de despertar, de trazer a rotina, de trazer o hábito, de regrar a criança, se tornar um adolescente, um adulto voltado para uma carreira profissional, ou seja, o esporte pode ser usado como estímulo a isso? Eu tenho certeza que sim, né? A gente vê todo mundo falando, né? Chega a ser até um pouco clichê, né? O esporte é uma ferramenta de inclusão, de sair, mas tem para fazer? Tem local para a gente fazer? Tem. Friburgo tem local. É feito? Não necessariamente, não da forma que a gente gostaria que fosse. Então eu acho que você, a gente está conversando, a gente está tentando, né, criar centros de treinamento, criar centros de educação, para a gente conseguir, né, aumentar e fomentar também, né, a modalidade esportiva para a criança e para o jovem, porque realmente ela é uma forma de incentivo, né, nas áreas vulneráveis da vida da criança, né? Assim como o esporte, a gente vê
entre aspas, essa escassez, a gente também pode dizer que a educação física, que é a área que você estudou como professora, eu recebi também um colega seu, que é o Maicon Gonçalves, hoje está vereador. Muita gente boa. E é professor também. Trabalhamos juntos também nessa área. A gente teve um período também que a gente teve a oportunidade de trabalhar, né? O Maicon fazia um trabalho legal pra caramba lá na escolinha do Barroso, em contrapartida eu fazia em Duas Pedras. E aí eu acho que isso Friburgo perdeu, né? Friburgo tem aí centros e não tem educadores. Exatamente. É o que falta. Eu não sei na rede privada, talvez você possa me passar esses dados, mas na rede municipal, que é a rede que eu atuo como professora, a gente não vê tanto o profissional de educação física e ele é necessário, né? A atividade física, aquele tempo que é dispensado para se praticar a atividade física, já que hoje as unidades escolares municipais têm quadras, têm espaço e podem, através das verbas federais, ornar bolas, redes, enfim, os materiais, a gente não vê isso na nossa rede, infelizmente. Então, eu queria que você me desse verdadeiramente a sua opinião. Isso te traz uma frustração como profissional da área? Cristiano, o Maicon foi muito feliz, né, numa fala que ele teve, que ele falou onde parece que Friburgo, o pessoal fez um concurso, né? Exatamente. Onde 10 foram aprovados e só 30% foram chamados, né? Aí você vê que a educação física ela tem que ser mais atuante, mais forte dentro da escola. Né? Não adianta ter um projeto social forte se a gente não tem uma educação de qualidade também dentro da escola, né? Não tem esse incentivo dentro da escola. Dentro da escola é o princípio de tudo, entendeu? E na educação física também não é diferente. Então, eu acho que Friburgo, ele, assim, não teve esse legal. O pessoal não chamou, né, os professores, e aí a gente fica meio para trás, fica atrasado, entendeu? Friburgo, a gente estava falando agora atrás, Friburgo tem várias quadras, todo o bairro de Friburgo tem uma quadra, mas não se vê um projeto. Até tivemos recentemente no Terra Nova, né? Exatamente, tem um projeto no Terra Nova. Terra Nova, né, é uma área muito extensa, mas muito intensa também, né? Então a gente precisa ter atividade de qualidade lá, a gente precisa ter professor trabalhando, a gente precisa ter uma escolinha de futsal, a gente precisa ter uma escolinha de basquete, uma escolinha de vôlei, que seja uma escolinha de pintura, uma escolinha de aquarela, alguma coisa assim, entendeu? Mas pra gente movimentar, né, a rotatividade do bairro. Se a gente tem uma quadra, mas e aí? A quadra vai ser o quê? Que horas que o pessoal vai usar? Né? E as crianças? E as crianças que lá tem? Lá tem bastante criança. Sim, bastante. Não é só no Terra Nova. Né? Volta e meia a gente passa na Grande Spinelli. Tem uma quadra lá, largada na Grande Spinelli. Entendeu? Tem uma quadra em Duas Pedras, que é usado só para horário de noturno, entendeu? Então, porra, e o trabalho? E a criança? Entendeu? Como é que a gente pensa na criança? Como é que a gente pensa no futuro da nossa cidade? A gente tem que fomentar hoje com as crianças e a gente não tem isso, entendeu? Então, porra, isso me frustra bastante. E isso você acha que está bem sintetizado na rede privada? Essa questão do esporte, da educação física, ou é apenas uma obrigatoriedade de currículo? Eu acho que é obrigatoriedade mesmo, porque em certos segmentos, como no ensino médio, eu acho que a gente não é mais obrigatório a atividade física, a educação física. Sim. Entendeu? Pô, isso não é lá no fundo, né? E nós temos escolas particulares aqui de Ponta. Eu sou ex-aluna do Colégio Anchieta, né? Então nós temos colégios aqui, tanto da rede municipal quanto da rede particular, de Ponta. De Ponta, não, eu também estudei na Anchieta, né, estudei no antigo externato, e naquela época a gente tinha dentro da escola todas as atividades esportivas, né, tanto que o que me fez, né, seguir até os passos do meu pai, que também é professor de educação física, né, Rogério Spinelli, não sei se você já ouviu falar da família Spinelli, entendeu? Ele foi ex-atleta, jogou no Fluminense, jogou futebol e tal. E aí fez educação física, né? E o que me fez levar para a educação física foi isso aí também. A vivência no esporte dentro da escola, entendeu? Coisa que vem caindo, entendeu? E aí hoje em dia a gente precisa
fomentar isso absurdo. Então, porra, estamos aí para tentar levar um pouquinho, né? E hoje, Diogo, a gente tem um grande problema na educação, você deve ter conhecimento como colega, né, como professor, apesar de outra cadeira, né, que é a inclusão, principalmente em Nova Friburgo. A inclusão é algo que eu fiz na edição passada 2 programas sobre a inclusão. Eu estou tendo a honra de iniciar o mês de maio com você, mas eu também tenho outros convidados e vamos falar da inclusão. É um tema que eu tenho batido bastante para trazer esse esclarecimento à sociedade, para trazer essa informação, apesar de não ser catedrática nessa pasta, de ser pedagoga, não psicopedagoga. E a inclusão é algo delicado que reflete tanto na educação pública quanto na educação privada, né? Ela explodiu, e aqui eu não estou fazendo uma crítica às crianças, aos pais, mas sim a falta de estrutura, porque ela precisa de todo um aparato, não só pedagógico, quanto profissional. Você acredita que o esporte pode ser uma brecha bem favorável para a inclusão? Você tem alguma experiência com alunos com especificidades no seu projeto? Olha, eu já tive alguns casos, entendeu? Não tenho muitos, porque foi o que eu falei no começo aqui do nosso bate-papo, que a criança às vezes ela procura o futebol primeiro, sim, entendeu? Mas o basquete é uma atividade desafiadora, entendeu? Então depois que ela prova um pouquinho o futebol, ela quer descobrir algo um pouco mais desafiador. Mas dentro da minha modalidade, hoje, eu trabalho bastante isso. Não só o basquete em si, mas também as nossas valências, né? A coordenação, o equilíbrio, né? A dinâmica, lateralidade, essas coisas todas a gente vai trabalhando pra gente ter um diagnóstico melhor dessa criança, entendeu? Mas eu tô apto a voltar a trabalhar, né? Ter mais oportunidade de trabalhar com crianças assim. E vamos ver o que a gente consegue mais pro futuro aí. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho desse projeto lá no GPH. Eu queria que você nos contasse, para quem está nos assistindo, como esse projeto começou, como ele foi idealizado, como ele está hoje na prática e a quem ele atende especificamente. Sim, então, eu escrevi esse projeto assim, no final da pandemia, né? A gente foi obrigado a ficar em casa. E pra gente que é professora de educação física, criado na atividade o tempo todo, né? Você tem essa vida corriqueira também. Enfim, mas foi bom que a gente pôde pensar em algo novo, né? E aí eu tinha acabado de sair de uma escola, né? Fazer um trabalho numa escola, saí, na pandemia eu resolvi escrever um projeto para chamar de meu, assim, né? E, era morador do Cônego, a família toda lá do Cônego. E aí, então, volta e meia eu tava sempre ali pelo GPH e tal. E aí, eu resolvi fazer um projeto, né, de uma escolinha de basquete. Tem um amigo meu também, professor Felipe Malhardi, escreveu do futsal. Então, a gente juntou nossas ideias e levou até o presidente, Dr. Mário Aguilera. Uhum. Já foi vereador por 3 mandatos. Sim, sim. Né? Ele sempre fala muito bem disso, acho ele muito legal. Um abraço pro seu Mário. E aí nos recebeu muito bem, entendeu? E aí nós criamos nossa escolinha, fomos divulgando no bairro todo, né, e tal. E aí, graças a Deus, cara, a gente teve um quórum, teve um público bem legal, e o basquete também, acredito assim, por ter uma certa credibilidade também, porque, fui atleta lá atrás de basquete, fui treinador, né, quando o Friburgo disputava os campeonatos estaduais aqui, né, contra as grandes equipes do Rio, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Tijuca, entendeu? E aí eu fui treinador, tive a oportunidade de ser treinador durante 10 anos, né, dessas equipes. E Friburgo sempre teve um cenário muito forte assim no basquete, entendeu? Sempre foi um celeiro de craques aqui, entendeu? Grandes atletas já saíram daqui para compor as equipes do Rio, entendeu? Grandes atletas já saíram daqui para compor as seleções nacionais, estaduais e nacionais, entendeu?
E comigo também não foi diferente, também tive a oportunidade de ser técnico da seleção carioca, da seleção do Rio, fui vice-campeão brasileiro em 2006. Então, por ter essa ligação tanto com o basquete, aí eu tentei entrar no GPH, então aí eu trouxe essa oportunidade para fazer lá no GPH, né? Sim. E aí a gente iniciou lá em agosto de 21, a gente vai fazer agora 4 anos. Cara, e eu assim... tô vivendo um novo momento na minha vida maravilhoso, tô adorando, cara. O GPH é uma família maravilhosa, entendeu? As pessoas que lá trabalham. E a comunidade teve uma aceitação. Aceitou demais, cara. E a gente lá no GPH, eu falo que a gente é uma escola pública e privada ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente tem os nossos alunos bolsistas, realmente, entendeu? A gente também tem os alunos que também têm a condição de pra pagar, né? Então, e não tem divergência. Mas é um projeto independente, que não tem nada a ver com prefeitura. Não, totalmente independente, Cristiano, totalmente independente, entendeu? E aí a gente tá lá 4 anos, e aí a gente já começou no primeiro ano, montou uma equipe, e pô, aí fomos campeão, né, municipal, pô, conseguimos disputar a Copa Leste Fluminense, que compõe as cidades de Itaboraí, São Gonçalo, até Niterói também, Rio Bonito, essa legião toda aqui, Itaboraí, isso aí tudo. E aí a gente entrou no campeonato lá, fomos campeão em 2023, e aí isso foi legal pra caramba, que aí, pô, o trabalho tá evoluindo, o trabalho, pô, é legal. Junto comigo, hoje, tá o professor Saulo Pinheiro Paredes, não sei se você já ouviu falar. Sim. É da sua geração. Saulinho foi o cara que abriu as portas pra mim também, me aceitou na época que eu comecei a trabalhar no Country. Ele era o treinador, eu fui auxiliar dele. E hoje a gente tá tendo a oportunidade de voltar a trabalhar, então o Saulo já tá comigo há bastante tempo, há 2 anos e meio. E aí a gente faz o nosso trabalho lá, né? Desde de 6 anos de idade até os 17, entendeu? E as modalidades? Eu faço basquete, né? Eu e Saulo, para menino e menina, tá? Misto, né? Misto. Se a criança tiver algum laudo também está incluído, também vai poder participar, pode participar, entendeu? E o GPH, ele atende inúmeras atividades: futsal, basquete, vôlei, aquarela e pintura, canto, violão, piano. Vocês recentemente até fizeram um churrasco lá para angariar fundos. O churrasco assim já tá na programação. Já tá na programação anual. Sempre tem um churrasco em final de abril ou maio e outro em setembro, né? Agora em junho a gente vai fazer a primeira edição de uma festa junina, entendeu? É justamente porque o GPH, ele ajuda também a gente quando a gente precisa, e também, pô, construiu agora, vai inaugurar o judô no GPH, tem pilates, tem yoga, tem uma série de atividades para terceira idade, tem uma série de... Existe assim, Diogo, e é uma curiosidade minha, né, particular, uma inquietação, é uma procura do poder público da nossa cidade, tanto da Secretaria de Cultura, de Esportes, em se interessar a ser uma ponte de divulgação na rede municipal da nossa cidade, ou não? Não existe, infelizmente. Eu vou falar aqui, assim, a gente precisou, né, com essa questão de competição, a gente precisou de algumas vans, né? E recentemente a Secretaria de Esporte, a Prefeitura, né, conseguiram algumas vans para estar sempre sublocando, emprestando, entendeu? Pra gente, assim, para quem precisa, né? Para quem faz o esporte acontecer em outras cidades também, né? Como a gente também fazia, né, na questão de São Gonçalo, que aí a gente ia jogar essa Copa Leste Fluminense que eu falei aqui. Era um sufoco para conseguir uma van. Mas o que me deixava mais assim injuriado é porque Friburgo ainda tem alguns projetos que são franqueados, entendeu? E esses projetos têm livre acesso aos benefícios. Sim, sim. Isso, infelizmente, assim, pra gente que é da cidade, que faz atividade acontecer, assim, pô,
com o nosso suor, assim, que a gente faz, que a gente agrega, que a gente traz aquela pessoa que não tem condição, entendeu? Aquela pessoa que não tem condição, porra, de conhecer o Rio de Janeiro e tá ali com a gente, assim, entendeu? E a gente, ó, corta um dobrado para poder conseguir um benefício para... E essa parte de materiais, como bola, uniforme, vocês têm o apoio de alguém da rede privada ou é feito através de angariação de fundos? Como vocês articulam nessa área? Quem angaria fundo é o mesmo que vos fala. Sou eu que corro atrás, graças a Deus, assim, né? Eu acho que isso também vem do meu pai, da minha mãe, a gente tem um pouco de credibilidade na cidade, até me emociona falando, porque as pessoas acreditam no nosso trabalho, né? Sim. Acreditam no nosso trabalho e ajudam a gente. Então, pô, eu acho que isso, assim, são essas pessoas que eu acho que a gente pode contar, entendeu? Que nos incentivam, né? A continuar. Exatamente, que nos incentivam. Da mesma forma que você tem aí, você fica injuriado com o esporte, eu sou com a educação. Eu acredito. Porque a gente tem conhecimento das verbas federais, da aplicabilidade delas, e a gente fica triste. Há pouco tempo atrás, nós perdemos 6 milhões de reais do Fundeb por falta de projetos, né? De apresentação de projetos. E você fica triste porque a nossa cidade, como você falou, é um celeiro de talentos de várias áreas. Não só no esporte, como na cultura, na educação, enfim. E você tem uma dificuldade de fazer com que aquilo funcione, porque você acaba indo sozinho, metendo a cara e fazendo por si só e despertando, às vezes, né? Não é sempre, mas às vezes, na rede privada, né, nos empresários, como o fato de eu estar hoje aqui foi porque eu despertei a uma pessoa pela rede social, que estava em outro país, viu um vídeo meu e resolveu investir nesse projeto. Então, a gente tem que usar essa ferramenta que é muito vantajosa, que é a internet, e saber usá-la, porque a internet tem os dois lados, e não deixar de acreditar nos nossos sonhos, né, nos nossos objetivos. Eu acho que quando você senta e rascunha um projeto, como você fez, e o que futuramente pretendemos aí ornar, que vamos estar falando no final dessa entrevista, eu também sentei lá na minha casa para rascunhar esse projeto, que a gente vai falar em seguida. E eu acho que ali é um dom, é Deus que está no negócio, porque colocam-se tantas dificuldades, coloca-se aqui em Friburgo, é muito forte se colocar a política no meio de tudo, né? Você não me diz amém, você está cortado. E na verdade, o que você quer é trazer um futuro para a criança. Eu tive a possibilidade de estudar em boas escolas, como você teve, mas muitas não têm essa possibilidade. Não tem. E a gente tem essa sensibilidade. E as pessoas não têm essa sensibilidade. Exatamente. Entendeu? Elas não pensam nas crianças. E a nossa cidade, você deve concordar com o que eu vou te dizer agora, ela tem uma carência para o jovem. Total. Né? Nessa faixa etária dos 12 aos 17, muito grande. Eu sinto que quando a criança ela sai para o segundo segmento, que a gente chama do antigo 6º ao 9º, para depois o terceirão, né, o segundo grau, do nosso tempo do segundo grau, ela fica completamente perdida, porque no meu tempo de estudo, nós tínhamos duas opções aqui, era a FONF e a Santa Doroteia. Eu vim de família de posses, filha única, tive uma infância financeira muito abastada. Pude estudar nos melhores colégios particulares de Friburgo e também fazer faculdade, pós-graduação muito jovem. Depois você vai se aprimorando, mestrado, enfim. Mas a gente voltava para Friburgo, a gente não tinha como aplicar isso. Você pode observar que a grande maioria, não sei se todos hoje aqui em Friburgo, mas a grande parte dos donos de escolas privadas, como o Miosotis, dentre outros, eu posso falar do Miosotis, que Ricardo Lengrupo foi meu vizinho, não vai se incomodar que eu fale. Na escola que eu trabalhei foi lá no Miosotis também. Sim, são pessoas que vieram da educação, né? Que vieram de uma educação de qualidade. A gente aqui não está desmerecendo a educação pública, mas antigamente o Colégio Anchieta era top de linha. Dificilmente quem estudava ali não passava num vestibular
para uma faculdade federal, porque você tinha acesso a laboratório, a toda uma infraestrutura, existe até hoje na Anchieta, mas eu peguei o Anchieta, o reitor era o padre, né? Padre Selvagem. Exatamente. Peguei o tempo antigo ainda do Anchieta. Então, Diogo, eu fico muito triste, porque como eu trabalho na área de educação, eu consigo juntar o meu olhar de inquietação com você, porque eu vejo as quadras, eu vejo os espaços, eu vejo uma coisa que me incomoda profundamente, é o Colégio Odete, que era um colégio extremamente tradicional na nossa cidade. O prédio antigo está abandonado e o prédio, entre aspas, novo, nós estamos aí há 5 anos aguardando a finalização da infraestrutura dele começar a funcionar. São crianças que estão, entre aspas, fora da escola, porque elas estão alocadas em bairros mais distantes. Às vezes moram ali pela Village, pelos arredores, no alto das Brownies, e tem que se deslocar, né? E você não vê, você vê a política, mas não as políticas públicas para a sociedade, que é a função daquelas pessoas que estão na política, né? Tanto no executivo quanto no legislativo. Trabalhar para a sociedade. A gente costuma dizer assim, sem faltar ao respeito às autoridades, os empregados do povo, né? Foram eleitos para isso, para gerir o nosso dinheiro, né? E é uma coisa que tem me incomodado muito, essa questão da inclusão, que a gente precisa achar alternativas para trazer não só as crianças, mas as mães, que estão também jogadas, as famílias, né? A gente fala mães porque aqui em Friburgo a maioria dos chefes de família são as mulheres, né? E tivemos agora um problema com a questão da integralidade, que foi tirada de algumas escolas, foram os 2 últimos segmentos da educação infantil. Existe uma lei que ampara, ok, mas essas mães, na grande maioria, são do vestuário, são da moda íntima, e nem todo patrão da privado é obrigado a aceitar que a mãe saia para buscar o filho mais cedo, para uma terapia, enfim. Então, você vê aí uma série de problemas emocionais, uma série de situações que levam à má gestão, quando é obrigação você gerir bem, porque você prestou a sua imagem para aquilo. Exato. Né? E isso tem um reflexo na nossa sociedade muito grande, porque atrasa a nossa cidade. Nós temos uma cidade com grande potencial, que passou por várias fases, tivemos uma tragédia, tivemos a pandemia que foi aí mundial, e a coisa parece que emperrou. Eu vejo assim, está emperrado. Então, isso também me traz bastante inquietação, porque assim como você no esporte, eu na educação, a gente trabalha com vida, né? Exato, cara. Você falou muito, só te cortando rápido, você falou do Odete aí. Pô, a gente fazia um trabalho lá em 2006, né? Na quadra de Duas Pedras. E o pessoal do Odete, acho que o colégio todo era meu aluno lá nesse projeto. Cristina, a gente ia na casa das crianças, pô, o aluno se machucava, pô, eu pegava meu carro, eu levava dentro de casa, entendeu? Você conversava com o pai, você tinha acesso, o pai ia ver sua aula, a mãe ia ver sua aula, o irmão era matriculado, daqui a pouco foi... E é muito próximo, né? A quadra você de Duas tinha Pedras, essa relação. Você está muito próximo ao Isa Saipa, que é uma escola municipal ali perto da Frivel, e ao Odete. Pô, Odete, Tufi, que é estadual, mas era de lá. Júlio Salucci. Uma escola que era na Avenida dos Ferroviários, uma creche, alguma coisa do tipo. É o Sebastiana. Pode ser, entendeu? Então, pô, era uma rede, tinha gente que vinha lá do Corbe, do... Sim. Feliciano Costa, do Rui Barbosa. Porra, então tinha gente que vinha porque sabia que tinha uma atividade de qualidade. E a gente tinha vários núcleos, e os núcleos eles se enfrentavam, faziam uma confraternização no final do ano. E a paz, você tinha acesso às pessoas. Hoje em dia ninguém conhece mais ninguém, entendeu? Ninguém se apresenta. Quanto menos conhecer para as pessoas, é melhor. Que isso, cara? Não. Entendeu? A política não é isso, não é relação, não é corpo a corpo. Entendeu? E as pessoas querem o corpo a corpo na hora do bem bom, mas na hora depois de você trabalhar, fazer um trabalhozinho, né, de excelência para conversar com as famílias, todo mundo, né, sai de cena. E a situação hoje, o Diogo, na nossa política, aqui na nossa cidade, é que eu estou falando do sistema de uma forma geral.
ela se tornou muito monárquica. Se Sim, você não total. seguir aquela cartilha, o seu talento, o seu dom é jogado no ralo. E você não tem mais a liberdade de se expor. O meu programa, justamente, o De Frente com a Verdade, é um grito de justiça, porque eu passei uma situação pessoal de perseguição política, hoje sou uma perseguida política, e eu me questionei no momento, falei, epa, eu estudei, eu sou uma educadora, eu trabalho com crianças, eu nunca tive na minha ficha funcional, nesse tempo todo de concurso, sou uma concursada, não sou nomeada, não sou contratada, nenhum problema em me posicionar politicamente. Nós não somos obrigados, por termos uma profissão, desenvolver um laboral Y, termos um posicionamento político Y. Cada um de nós discorda ou concorda com situações do sistema, mas você acaba direcionando a pessoas A, B ou C, porque elas estão na linha de frente disso. E atualmente a nossa cidade tem levado isso muito ao pé da letra e esquecido realmente do seu papel como gestão, que é trabalhar para a sociedade. Por isso a gente se levanta com ações, porque eu vim de uma família muito ligada ao direito, né? A área da advocacia. O meu filho está me dando a honra de se formar agora como advogado. Nunca imaginei que ele ia seguir essa carreira. Eu gostaria que ele fosse militar como meu pai, mas ele fugiu. E você sabe que eu tenho aprendido, talvez até pela experiência que eu tenho vivido na minha vida pessoal e profissional, por essa perseguição, que o Poder Judiciário, ele é totalmente independente, o olhar dele é totalmente imparcial para a política. Porque ali você não está julgando cargos. Ali há uma falha, a justiça detecta, tem quem vai ser condenado e quem vai ser, não é beneficiado, mas vai ser justificado por aquilo. E toda a situação que eu passei, tudo que eu vejo na educação, um dia na minha casa também sentei para rascunhar um projeto, como você. E nunca me imaginei rascunhar algo em relação a esporte. Nunca pensei, porque não é uma área que eu domine. Quando eu era aluna, eu sempre tive um espírito de liderança, mas para a comunicação, para agregar pessoas, era sempre para a ninfa das formaturas do Anchieta. Meu pai, existe lá um corredor no Colégio Anchieta, falecido professor Isaías, de matemática, foi colega do meu pai, e eles colocaram fotos lá de ex-alunos e a foto do meu pai está lá. E há pouco tempo atrás eu levei meus filhos para fazer uma visita à escola, né, para verem o avô, porque eles não tiveram a possibilidade de conhecê-lo, nenhum dos três. E eu comecei a ficar muito incomodada com a inclusão, com essa dificuldade que as mães têm, porque parece que há uma discriminação, parece que há um preconceito, né, com a especificidade. Como eu lhe falei no início da entrevista, é um tema muito delicado. E comecei a rascunhar esse projeto. Levei esse projeto primeiramente à Câmara. Eu identifiquei lá o Michael Gonçalves como um vereador do esporte. E nos reencontramos, né, por causa dele, por causa desse projeto. E o projeto Inclusão no Esporte, onde eu te convidei a coordenar essa área do esporte, ele tem um diferencial, porque ele vai juntar a tua área com a minha, que é a educação. Ali não vai ser a mãe vai deixar a criança e vai embora. A criança vai estar com você na modalidade esportiva e a mãe vai estar comigo no desenvolvimento de oficinas. E nós vamos unificar ali a família, que é algo que hoje a gente não vê de uma forma geral na educação. E para isso a gente vai se unir a muitas mãos, você com a sua experiência no esporte, eu com a minha experiência na educação, com um grupo aí de profissionais que estão muito engajados, são pessoas sérias, e vamos colocar isso para a prática em muito breve.
Então, na verdade, nada acontece por acaso, né? Poxa, não, tô ansioso. Nada acontece por acaso. É um trabalho perfeito. E é um trabalho assim que não tem na nossa cidade. Não tem. Mas precisou que a gente se movimentasse, né, Diogo? Isso me entristece. Eu acho que não tem, eu acho que se bobear, posso estar até falando besteira. Nunca teve. Eu acho que assim foi da mesma forma que você sentou. Trabalho voltado, né? Sim, para inclusão. Para essa questão neurodivergente, né, que o pessoal comenta. Sim, né? Sim. E você sabe que o que me fez despertar e escrever esse projeto, eu já entrevistei no mês passado, foi a Taruama Makina, mãe da Eloá, que será a grande madrinha desse projeto. A Taruama foi deixar a Eloá na escola e encontrou as portas fechadas, teve que voltar porque não havia mediador. Então, foi a última entrevista que eu fiz do mês de abril, foi uma entrevista muito emocionante. Nós batemos aí a casa de 64 mil visualizações, porque a Taruama se emocionou bastante. Ela ali realmente falou toda a verdade do sentimento dela como mãe. E me inquieta muito, nós temos aqui muitos psicólogos na nossa cidade, nutricionistas, terapeutas, pessoas que trabalham com o emocional, que podem estar fazendo aí uma rede maravilhosa, mas não se desperta a atenção para essas pessoas, não. Enfim, é como se não existisse, né? São talentos perdidos, né? Exatamente. Então eu acho que assim como você rascunhou lá atrás esse projeto que hoje é um sucesso no GPH, eu já venho também de projetos, eu desenvolvi um projeto em 2022 na área educacional, na UERJ, na Estácio, consegui desenvolver esse projeto, nunca posso deixar de agradecer ao ex-vereador e ex-secretário de Educação Marcelo Verli, foi a pessoa que me levou para a UERJ, e eu acho a gratidão uma nobreza de caráter que a gente nunca deve deixar de lado. Marcelo é um cara muito legal. E assim, eu rascunhei esse projeto agora e quando nós nos reencontramos através da rede social, através do Michael Gonçalves, né? Michael foi responsável por isso. As coisas começaram a fluir. Eu sempre, quando rascunho um projeto, eu coloco assim um desafio. Se as portas começarem a se abrir, é porque tem que ser, eu estou no caminho certo. E hoje nós já estamos quase aí na boca do lobo para ir para a prática. Então eu queria que você falasse agora um pouco para o pessoal que está nos assistindo da sua expectativa de trabalhar com as crianças com especificidades, e ali você não vai estar diretamente só ligado a elas, mas também às mães. Sim. A gente vai fazer essa rede privada. Né? Um projeto privado. Tô com a expectativa lá em cima, o sarrafo é alto. Não, eu tenho vontade, sempre sou uma pessoa que gosta de agregar, gosta de estar junto, sou acolhedor pra caramba, apesar de ter 1,94 m, eu falo que eu tenho um abraço de urso. Então sou acolhedor, assim, gosto de trabalhar bastante com essas crianças, com qualquer tipo de criança, entendeu? E com as crianças neurodivergentes também não vai ser diferente. Tá? Até porque a gente também vai ter, né, nossos mediadores, Sim. Vai ter, tem as mães, Sim. tem a educação, essa correlação assim da gente estar fazendo o esporte, a educação, a cultura, se tiver alguma coisinha ali, todo mundo junto no mesmo sistema, pô, isso é fantástico, acho que só tem a crescer, só tem a agregar, entendeu? E eu acho que vai ser sucesso total, acredito que a gente vai ter bastante aluno, porque tem demanda, né? Tem demanda, obrigado. E é isso, cara, eu tô bem ansioso. E não pretendemos parar por aí não, né? O Bom Jardim já está aí se movimentando também em nos receber. Estaremos em breve lá em Bom Jardim, conversando com o secretário de esporte também. Que legal. Com a prefeitura, e vemos aí vários parceiros. E o importante disso, Diogo, quando eu rascunhei esse projeto e te convidei, e sou muito grata pelo seu aceite em estar na coordenação do esporte, que realmente é uma área que eu não domino, não entendo, a questão da rotina para as crianças com especificidades. A rotina, ela é muito importante, porque uma mãe atípica, ela não tem a mesma disponibilidade que eu tenho. Eu tenho 3 filhos. Sim, totalmente. Mas são 3 filhos regulares,
Já tenho um filho que já é um homem feito, mas eu tenho ainda 2 filhos. Meu filho caçula tem apenas 6 anos, ainda é um bebê, né? Ainda é pequeno, requer toda a atenção, toda a questão da responsabilidade. Assim que eu conhecê-lo, vou levar para o basquete. Sim, pode ficar tranquilo. Pode levar. Pode ficar tranquilo. E a gente às vezes, o nosso trabalho na educação e os outros projetos que a gente tem, porque o professor nunca trabalha numa coisa só, né? Ele está sempre desenvolvendo vários projetos, várias atividades. A gente às vezes não consegue dispor de tempo, né? A gente se cobra muito por isso, né? Pelas nossas ausências. Como eu costumo dizer, ano passado eu fiquei quase 6 meses fechada para poder lançar um livro. Era um objetivo que eu tinha. Agora, no segundo semestre, eu vou para uma nova obra que é Perseguição Política. Eu vou contar a minha experiência, o que eu sofri, o que eu passei, que é uma história minha que me dá esse direito. Mas eu procurei, analisando, e uma análise bem peculiar minha, como cidadã, como uma pessoa que paga os meus impostos, faço o meu laboral com maestria, que é dar aula, observar que a nossa sociedade, principalmente aqui, né, Friburgo, está muito carente de informação, está muito carente de incentivo. Nós chegamos num momento em Friburgo que você tem aquele período que as festas bombam, né? Muita festa, não sou contra a festa de forma nenhuma, mas depois passa aquele grande espaço sem nada acontecer. Então, o jovem, ele não tem muita opção. Isso acaba trazendo outros problemas e problemas negativos, né? Que nós estamos aí na realidade, estamos vendo, não precisamos citá-los aqui. Sim. E o esporte também, ele é um grande motivador para tirar o adolescente, para tirar o jovem dessa corrente negativa, que tem em todo lugar, né? Em todos os estados e todas as cidades. Mas a partir do momento que você está praticando atividade física, você tem ali um incentivo sempre de melhorar. E o basquete é uma atividade desafiadora, né? Uma atividade de estratégia. Sim. Não é? Assim como eu considero o xadrez. Não é? Você tem que estar ali focado e tem as pontuações e tem as equipes e aquilo vai te incentivando a melhorar, a vencer, a participar de campeonatos. Foi como você falou no início da nossa entrevista. Às vezes a criança, o jovem nunca teve a oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro, os pontos turísticos, até a praia mesmo, o mar. Né? Sim. Enquanto o esporte pode levá-lo, né? E eu fiquei muito feliz em poder contar com o seu aceite na coordenação desse projeto, que para mim já é um sucesso, deixando claro, né, que é um projeto privado. Sim. Nós não temos nenhum vínculo político em nenhuma esfera, nem federal, nem estadual, muito menos municipal. E estamos aqui para trabalhar, que eu acho que é o principal diferencial nosso. É esse, é o trabalho e a preocupação com a criança. É o que a gente gosta de fazer por prazer, exatamente, primeiramente. Exatamente. Né? Por prazer, por quem são, né? Pelas pessoas que estarão envolvidas, entendeu? Sim. Pela empatia que a gente tem com essas pessoas, né? E com o nosso trabalho, e é isso. E é tocar pra frente. Tocar pra frente. Não arriscar. Vai ser bom. A gente, né, trouxe uma notícia em primeira mão aí. A gente já tem aí, de repente, um local privado. Sim, muito bom, né? Pra gente fazer nossas atividades esportivas também. E as atividades, né, educacionais também, porque é um espaço amplo que é, né? Que abrange as duas modalidades. Exatamente. E olha como é interessante o que nós já estamos falando a respeito da rede privada, né? Sim. O empresariado aqui de Friburgo, eu tenho vários apoiadores nesse podcast. Ele é muito receptivo, né? Eu não encontrei em nenhum momento, em nenhum projeto que fiz. Esse podcast é o 4º projeto de sucesso que eu elaboro. Resistência ao empresariado local. Foi o que você fala e eu acho que os meus pais me deixaram também. É o legado da nossa família, né? É o nome que a nossa família deixa para nós de herança e se perpetua conosco e vai além das gerações. E eu também estou muito assim segura, muito confiante, muito feliz, porque eu sei que essa ação nossa vai ultrapassar fronteiras
e nós vamos alcançar talvez locais que a gente nem imagina. Nem imagina. Isso que é legal. Isso é legal demais, porque as pessoas, né, vão estar querendo conhecer, e quem sabe a gente traz de volta nesses talentos perdidos que a gente falou. Sim. Né? Quem sabe? As portas estão abertas, né, Cristina? Sim. Porque... E outras pessoas vão se juntar a nós, com certeza. Lá na frente. Outras pessoas que passaram pela Secretaria de Educação, que passaram pela Secretaria de Esporte. Nós tivemos aí na gestão pública grandes nomes. Eu tenho aí amizade com uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, que é Renato Satiro, hoje está lá na coordenação da Anchieta. Foi meu secretário e nós temos uma amizade. E com a propaganda e a ação disso, ao invés da gente ficar batendo no que a gente vê todos os dias de errado, vamos trabalhar, arregaçar as mangas. Vamos fazer o nosso, cara, porque a gente, né, tem gente necessitando demais aqui na nossa cidade, e a gente que tem essa vontade, essa empatia, conforme eu falei, né, nada melhor do que a gente começar, então. Sim, então, no mês de junho, eu acho que a gente já vai estar com a prática bem firme desse projeto. Eu tenho a marca Ação na Educação também desde 2021. Essa marca vai se tornar um programa ao vivo agora, e você verá muitas vezes com os instrutores, e eu também com os instrutores da educação. Isso é só o começo da nossa história. Tá fechado. Tá fechado. Diogo, eu quero agradecer a sua presença. Quero deixar esse tempo final para você falar um pouco do projeto do GPH, se quiser divulgar alguma coisa. Quero lhe dizer que a casa aqui está sempre de portas abertas para você. Muito obrigada. Poxa. Não será uma despedida, porque a gente vai se encontrar muito na ação educacional que vamos pleitear, tá? E sinta-se aí à vontade. Não, quero muito te agradecer, parabenizar pelo projeto aí de Frente com a Verdade. Pô, agradecer mesmo o carinho aí que você está tendo comigo, e que tenho certeza que vai ser o início de uma grande parceria. Muito obrigada. Né, que a gente vai fechar. E dizer que também lá no GPH as portas estão abertas para as crianças, de meninos e meninas a partir dos 6 anos até os 17. Praticar basquete, qualquer outro tipo de atividade, futsal, basquete, vôlei. E lá nós temos inúmeras atividades. Pode entrar em contato com a nossa rede social, né, @DiogoCharanga ou Basquete GPH Friburgo. E aí lá tem todas as informações, pode falar diretamente comigo que eu passo qualquer tipo de informação. Queria agradecer e parabenizar mais uma vez, Cristina, honra participar com você. Muito obrigada, eu agradeço. Lembrando a vocês que a nossa entrevista hoje, dia 3 de maio, nosso programa está disponível lá no canal de Frente com a Verdade às 19 horas. Não perca, eu, Diogo Charanga, Diogo e eu, e aí com muitas novidades para o mês de junho. Muito obrigada. Obrigado.